Olá, concurseiro, eu sou o professor Messias Soares, estou trazendo questões de matemática da Banca Fadesp para você que vai fazer o concurso de Parauapebas, beleza? Gente, olha só, quem não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque vem muito mais vídeos depois, né? E por isso aproveite e também ative o sininho lá. Se gostar do vídeo, curta, porque vai ajudar aqui o professor muito mesmo, tá bom? Então bora começar o trabalho mostrando aqui, além de questões, muitas dicas importantes para vocês, tá? Vamos lá seguir então para a questão número 1. Diz assim: uma pesquisa de opinião sobre os primeiros 150 dias do governo de um prefeito foi apresentada conforme o gráfico abaixo. Tá aqui o gráfico. Já dou uma paradinha aqui para explicar um pouquinho sobre esse tipo de gráfico, né? Tá aí no teu conteúdo. Isso aqui é o chamado gráfico em pizza ou gráfico de pizza, tá? Ou seja, em formato circular, pode estar nessa forma, em 2D, às vezes vem prova em 3D, né? Tá? E a característica é essa, né? Ela é ser toda fatiada, como se fosse realmente fatias de quê? De pizza, tá bom? O conjunto todo, vejam que aqui está em porcentagem, o conjunto todo representa 100%. E aí você somando todas as partes, no final vai ter que dar esse 100%, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui no texto, diz assim: o percentual dos que consideraram o governo como regular excedeu os do que o consideraram ruim em 2%. Se 850 foram os pesquisados, a quantidade que considerou o governo como ruim foi de quanto? Pronto, bora começar aqui, deixa eu dar uma dica aqui importante. A primeira delas é sobre a questão da expressão aqui, ó. Regular, bem aqui está dizendo, ó, regular excedeu os dos que consideraram o quê? Ruim em o quê? 2%, tá bom? Então o que acontece? Toda vez que você tiver essa expressão que um excede o outro, então é sempre na ordem que você lê, o primeiro menos o segundo. Então a interpretação imediata para você montar logo a sua relação matemática, tá? Então você pode escrever aqui assim, por exemplo, vamos lá. No caso aqui, eu vou botar assim, RE do regular menos o RU do ruim. E isso dá 2%. Tá? Então, regular menos ruim dá 2%. Tá? Então, não esquece. Se um excede o outro, é o primeiro menos o segundo. Tá bom? Muito bem. Daí, vamos para o gráfico agora. O gráfico, ele está te mostrando o bom, vamos botar aqui, o bom mais o ótimo. Vamos lá, o bom tem 26, o ótimo tem 56. Então, o bom tem 26%, mais o ótimo, que tem 56%, vai totalizar 82%. Então, olhando para o gráfico aqui, eu já sei que uma parte dela corresponde a quanto? A 82%. O detalhe é que tem uma região do qual a gente não sabe nem o valor do regular, nem o valor do ruim. Porém, vamos aqui, ó. Essa região aqui é o que falta para 100%, já que você tem 82%. Então, quanto falta para chegar em 100% se eu já tenho 82%? Vai faltar exatamente o quê? 18%, certo? Daí a gente pode começar a montar o probleminha. Bora pegar aqui uma ideia, que é a seguinte. Por exemplo, se eu pegar o regular e somar com o ruim, eu não sei nem quanto é um, nem quanto é o outro, mas eu sei que vai dar o quê? 18%, porque é o que falta para 100%. Aí eu venho dali, ó, regular menos o ruim vai valer 2%. Lembrando que eu estou mostrando esse caminho aqui, ó, como o caminho mais comum. Depois eu vou mostrar aqui um atalhozinho que pode nos ajudar, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só. Se eu somar essas duas equações, tá? Eu vou me dar bem aqui, porque bem aqui, quando eu somar
RU menos RU vai dar 0. E o resto eu posso continuar, porque vai dar RE mais RE, que dá 2RE. Como o RU saiu, ficou só a variável RE. E do outro lado eu tenho 18 mais 2, que vai dar 20%. Conclusão: a porcentagem dos que consideraram regular é 20% dividido por esses dois aqui, que vai dar 10%. Consequentemente, o ruim vai dar quanto? Se os dois juntos aqui está dando 18, ó. Ora, se um está dando 10, para chegar no 18 é porque falta o quê? 8%. E aí, por que eu continuei para o ruim? Porque é sobre ele que ele quer. Porque se eu parasse aqui no regular e calculasse 10%, ó, dos 850, eu teria uma alternativa. E aí eu marcaria e não perceberia que estaria o quê? Errando ali pela pressa da prova, né? Então tem que ter toda essa calma em saber o que o problema quer. Então, olha lá o que o problema quer. Ele quer sobre o quê? A quantidade de pesquisados que consideraram o governo o quê? Ruim. Então é o que a gente vai calcular agora. Vamos lá. Olha só. A quantidade de ruim, vou chamar de QRU, é 8% dos pesquisados, que foram quantos? 850 pessoas. Muita atenção, toda vez que você quiser uma porcentagem de um valor, você vai sempre multiplicar esses dois valores, tá? Então, porcentagem de valor, qualquer valor numérico ou variável, né? Um X, um Y, qualquer coisa, você vai atribuir ali o quê? A multiplicação, tá bom? Então essa preposiçãozinha, esse de, do, das, dos, né? Às vezes tem uma questão de dizer assim, olha, o aluguel vai custar 12% do salário. Vejam que provavelmente em algum momento da questão aparecerá esse valor do salário. Então 12% do salário é 12% vezes o valor do salário, tá? Então essa dica é importante para você montar rápido a estrutura aqui, tá legal? Então vamos lá. Aí, gente, voltando aqui à finalização da questão, a quantidade dos que disseram que foi ruim é 8% de 850, então é isso aqui, ó. 8% de 850. Prontinho. Aí você vem aqui, do 850 cancela um zero, com o zero do 100, tá? Aí você continua a continha, ó. 8 vezes, vamos botar aqui, QRU, 8 vezes 5, vamos multiplicar aqui em cima. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 8, 64, tá? Com mais 4 dá 68. Dividido por 10, ó, lembra que ficou 10. Logo, a quantidade dos que consideraram ruim, de novo, vamos lá, cancelar um zerinho com um zerinho, você vai ter 68 por 1, que dá apenas o quê? 68. Então tá aqui a solução do problema, você marca bem aqui, ó, na letra C. Essa é a alternativa correta. E um detalhe, volta aqui, te falei da pegadinha, ó, 10% de 850. Ó. Se você fizesse 10% de 850, era só dividir na prática, 850 por 10. Tá? Ou seja, era cortar um zero e ia dar 85. E olha a letra A lá esperando, né? Só para o camarada aqui errar ali a questão. Tá? Então tem que ter essa atenção. Importante na hora que fizer a pergunta, né, sobre o que ele quer, marcar, né? Marca lá na tua prova o que ele quer, porque finalizou um cálculo, você volta ali, né? Dá para saber logo se é ou não é o que ele está querendo, para você não perder tempo, tá bom? Bom, gente, eu tenho aqui uma outra situação que eu quero mostrar para vocês, bem prática, tá? Então eu vou fazer assim, deixa eu marcar aqui um espacinho, só para a gente fazer essa anotação, que é a seguinte, ó, você sabe a partir desse cálculo aqui, né, que o bom e o ótimo deu 82 e que sobrou 18% para o regular e para o ruim. O que acontece?
Olha, 18 para o regular e para o ruim, eu poderia pensar assim, olha, não, vai ser 9 para cada. 9 para cada. Né? 18 por 2. O raciocínio é esse, tá? Pego o 2, divido por 2. O 18, perdão, divido por 2. 9 para cada. Só que isso não é a verdade do problema. O problema diz que o regular excedeu o ruim em 2%. O que significa? Que se o regular excedeu é porque ele é maior, né? E se ele excedeu em quanto? Em 2%, o que eu vou fazer? Eu vou jogar do menor, que é do ruim, de unidade em unidade, até que a diferença entre eles seja quanto? 2%. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou tirar um do 9 e jogar para cá. Ou seja, se joga para cá, aqui passa a valer 10 e aqui passa a valer quanto? 8, né? Eu estou tirando daqui, ó. Tirei 1, ganhei 1, né? Tirei 1 daqui e joguei para cá, tá? O que tem que acontecer? Que a diferença agora entre os valores seja 2%. Antes era 9,9, a diferença era 0. Quando eu joguei 1 para cá, né, e reforçando, por que eu joguei para o regular? Porque o regular é que excede, o regular é que é maior, tá? Se o ruim fosse maior, eu tinha que jogar do regular para o ruim, tá? Aí eu joguei para lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou observar. A diferença entre eles, ó, a diferença entre eles é de 2%? Nesse caso, sim. Se já é de 2%, pronto, eu já tenho os dados. O regular é 10% e o ruim é quanto? 8%. Como eu quero do ruim, então o ruim ele vale 8% dos pesquisados. Feito isso, você vem direto para cá, ó, tá? Então você já pula uma boa parte aí do seu problema, tá? Então é uma maneira de você analisar quando o problema fala de quê? De um valor que excede o outro. Então é uma dica importante que pode permitir você resolver a questão um pouquinho mais rápido. Tranquilo? Então confirmando para vocês letra C na nossa questão número 1. Guarda aí e bora fazer a próxima. Olha só a próxima questão também de gráfico, né? Nesse caso aí um gráfico em linhas, tá? Gráfico em linhas, então de todo setorizado aqui, tá bom? Vamos ao texto e em geral, pessoal, questão de gráfico não tem jeito. Se ele for só analítico, por mais que seja só para analisar uma alternativa, não vai ter jeito, você vai ter que visualizar o gráfico para fazer essa interpretação, tá? Então vamos lá. O gráfico abaixo apresenta o número de óbitos em acidentes de trânsito no estado do Pará, no período de 2003 a 2015. Tá? Então está aqui o título, Pará, mortos em acidentes de trânsito 2003 a 2015. Aí tem a fonte lá, DataSUS. Veja, aqui, gente, no eixo da ordenada, perdão, tá? Aproveitando para a gente revisar um pouquinho, ele já está dando aqui a quantidade, né? No caso aqui, quantidade de mortos. Não quer dizer que o valor seja especificamente isso. Esse valor, aqui nesse gráfico, ele está aparecendo aqui, ó, no próprio gráfico. Ele não está aparecendo lá na ordenada. E aqui na abscissa, né, a parte horizontal, ele está mostrando o ano em que o evento ocorreu, tá bom? O ano em que o evento ocorreu. Exemplo, em 2003, né, se fosse aqui para a abscissa, para a ordenada, perdão, bateria mais ou menos aqui nessa linha. Só que aí ficaria difícil a gente especificar qual seria o valor, né? Ficaria bem difícil. Aí o que o elaborador fez? Ele aproveitou e já colocou o valor exatamente sobre o ponto. Então, em 2003, 852 mortos. Em 2004, 859. E assim vai, ó. Em 2009, 1024. Em 2013, ó, vai lá em cima, ó, 1541. Então, para cada ano, se você for ao gráfico, você vai encontrar um valor ali representado. Tudo bem? Então, bora seguir. A partir deste gráfico, é correto afirmar que... Vamos ver o que a gente tem que analisar aqui. Bora ver. Olha só. Na letra A, tá, gente? É possível afirmar aqui, é porque o cara já te jogou para alternativa, né? Já vai ter que avaliar. Então, vamos lá. Entre os anos de 2003 e 2015, o número de mortes em acidentes de trânsito no Pará aumentou em mais de 80%. Então, veja bem, entre 2003 e 2015.
Então, você vai começar com este valor aqui e vai terminar com este valor aqui. Ele está dizendo que 1.565, já que ele diz que aumentou, 1.565 é 80% maior que 852. Ora, aparentemente, não dá para fazer uma análise legal, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer umas anotações e juntamente a gente vai pensar assim, poxa, dava para fazer mentalmente o probleminha, tá? Na pior das hipóteses, tu escreveria muito menos do que resolver ao pé da letra, tá? Então, olha só, bora ver se a gente já conclui aqui. Veja bem, bora puxar aqui um gráfico pra gente, tá? Bom, vou usar até aqui, já que eu não vou usar os outros dados a princípio, e vou fazer o seguinte, ele está dizendo que isso aqui é 80% maior que este valor. Então, eu vou pegar, primeiramente, 1.565 e vou subtrair 852. Tá? Esse é o primeiro passo. Então, imagina, isso é que deveria estar passando ali na cabeça da gente. Né? Mas na dúvida, principalmente em prova, o cara na segurança vai lá e faz a anotação. Tá? Então vamos lá. Subtraindo eu tenho 5 menos 2 que dá 3, 6 menos 5 que dá 1, e 15 menos 8, que dá 7. Então, isso aqui, ó, foi o aumento. Isso foi o aumento. Isso, de acordo com a letra A, seria mais de 80% daquele valor inicial, 852. E aí, professor, como é que eu faço? Bom, uma primeira saída, e aí novamente eu vou riscar aqui, vou usar aqui o espaço. Uma primeira saída seria você pegar, atenção que você pode fazer isso em outras situações, com números bem melhores até, não é o caso, é dividir 713 por 852. O resultado vai te dar a resposta percentual, tá? Esse resultado te dava a resposta percentual, por exemplo, esse resultado aí, vamos supor que a letra A está correta, vai dar ali mais de 80%, tá? Essa é uma saída. A outra que a gente vai usar aqui é a seguinte, veja bem, eu tenho 852, olha como entra o raciocínio matemático aqui. Eu vou arredondar isso para 850, tá? E agora eu vou calcular 80% disso aqui, 80% de 850. Como a gente já mostrou, né, a porcentagem ele é um 100 lá embaixo, ó, tá? E aí 850. E vou fazer minha conta, tá? Revisando aqui rapidinho. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando 852, estou arredondando para 850. Por que eu estou arredondando para 850? Para não ficar muito quebrado o valor. Lógico que isso vai ter uma compensação, porque o valor real não é 850, é 852. Lá no final a gente vai fazer essa compensação, tá? Aí o que acontece? Tu vem para cá, ó, cancela um 0 do 850, um 0 do 100, um 0 do 80, um 0 do 10 que sobrou. E aí tu vai fazer a continha agora, tá? Vamos lá. 8 vezes 5, 40, 8 vezes 8, 64. Com mais 4 que foi, 68, tá? Então, repara bem, se fosse 850, 80% daria 680, tá? Seria 680. Mas não é, aí que vem a compensação. É 852. Logo, 80% é mais que 680. É mais do que isso. A pergunta é, esse mais que 680, ele chegará a 713? Porque se ele não chegar, então está correto, né? Que o 713 é mais do que 80% de 852, tá? Então veja,
Você imagina quanto é 80% de 2? Quanto é 80% de 2? É muito pouco, né? 80%, vou até anotar aqui e botar de maneira bem prática. 80% de 2 vai dar em torno de 1,6. Então, se você tem 680, vai dar lá 681,6. Deu para entender? Por isso que é interessante arredondar, para depois você aproximar, tá? Então, veja, a maneira como eu estou aplicando a solução é bem analítica. Não é resolver exatamente ao pé da letra, tá bom? Então, o que ocorre? Saber que vai dar mais que 680, o 80%, né, de 852, mas é muito pouco a mais que isso, tá? Não chegando a ser quanto? 713, me permite dizer que a letra A ela está correta, pois o número de mortes em acidentes nesse período aumentou sim em mais de quanto? De 80%. Quanto, professor? Bom, a questão não perguntou quanto, ela só disse mais de 80, tá? Isso é suficiente para a gente resolver a questão, tá? A outra saída, vou apagar agora aqui, seria a saída ao pé da letra, correto? Então, guarda, né? Grava isso aí, depois tu voltas para poder assistir esse pedacinho aqui, tá bom? A outra saída seria a seguinte, vamos lá. Vou mostrar esse outro pedacinho aqui. Eu falei ainda há pouco, falei agora há pouco, da questão de dividir mesmo, né? Então, o que tu terias que fazer? Tu terias que dividir, vamos lá, 713, que seria mais de 80%, pelo valor do qual você compara, que é 852, e dividir, né? Então, vamos lá, ó, 713 por 852, não dá para dividir, você colocaria o zero, e aí a vírgula, né? O zero e a vírgula, beleza? E aí o que acontece? Ó, você vai começar a dividir. Então, naturalmente, como você pensa em 8, 80%, você vai lá e arrisca, né? O 8, vamos lá, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 5, 40, né? Com mais 1, 41, 8 vezes 8, 64, com mais 4, 68. Ó, lembra lá? 681,6, o que seria 80%, tá? Que a gente fez na outra solução lá. E aí você vai subtrair para continuar o cálculo, tá? Vamos lá. 10 menos 6, 4. Aqui passa a ser 2, menos 1 que dá 1. Aqui é 1 menos 8, então 11 menos 8, 3, tá? E aqui 6 menos 6 que dá 0. Sobrou 314. A parte analítica do problema é a seguinte. Você vai botar um 0 aqui e vai continuar, certo? Então isso aqui, ó, vai dar ali em torno de 3 mais ou menos, não chega a dar 4, tá? O que eu quero dizer é que aqui vai dar algum outro resto, vou deixar em aberto aqui, que eu não sei quanto é, mas que esse 83 é o teu quociente até o momento. E esse teu quociente até o momento, 0,83, está na forma unitária, que na forma percentual é só jogar 2 casas para a direita. Aí vai dar 83, alguma coisa, só que o quê? Porcento. Ah, quanto é que deu tudo? Para a questão da prova não importa, né? O que importa é que você já tem mais de quê? De 80%, comprovando mais uma vez que você tem a letra A como a alternativa correta, beleza? Muito bem, então guarde aí, importante questão, né, de uma prova anterior da FADESP, tá? Olha só aqui, vou fazer uma análise rápida de duas alternativas, só para a gente entender, ó. Entre os anos 2003 e 2015, morreram 1.565 pessoas em acidentes de trânsito no Pará. Não, 1.565 foi só no ano de 2015. O que a questão está tentando induzir aqui? Que seja cumulativo, né? Que seja cumulativo. Tanto não é cumulativo que teve aqui em 2008 1.119 e depois já caiu para 1.024. Então não tem como ser cumulativo aqui, né? Tudo bem?
Aí a letra C diz, entre os anos 2010 e 2011, houve diminuição no número de mortes em acidente de trânsito no Pará. 2010, aqui ó, e 2011. Ele está dizendo que houve o quê? Diminuição. Vejam, era 1.358, foi para 1.366. Não, aumentou, tá? Então, está em ascendência aqui. Tudo bem? Então, gente, eu quis falar mais um pouco dessas duas outras alternativas, né? Sabemos que a letra A é a correta, mas mais para mostrar como olhar o gráfico e fazer o quê? As devidas interpretações. Tranquilo? Bora seguir, bora fazer mais uma questão. Vamos lá. Olha só, a questão 3 diz assim: um município possui um agente de trânsito AT para cada 800 veículos em circulação e um guarda municipal, GM, para cada 600 habitantes. Se para cada 9 habitantes há 12 veículos em circulação nesse município, então a razão entre as quantidades de agente de trânsito e de guarda municipal é igual a quanto? Muito bem, gente. Eu vou começar com a relação final aqui, que é assim, ó. Quando o habitante tem 9, o veículo tem quanto? Tem 12, né? Então, para cada 9 habitantes, 12 o quê? Veículos, correto? Essa é uma relação. Agora, da outra é a seguinte, vamos direcionar para o que o problema pede. Ele quer a razão entre AT e GM. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o veículo... Vamos lá para o AT. Quando o veículo tem 800, o AT tem 1. Para ser bem objetivo, ó, o AT tem 1. Tá? Tudo bem? Prontinho. Aí, quando o habitante tem quanto lá no texto? 600. Tá? 600 aqui, ó, 600 habitantes. O guarda municipal tem 1, tá? O guarda municipal tem 1. Isso seria a origem do problema, tá bom? Seria toda a origem do problema, por aí. Aí você pode montar o problema direto, ó. Se um agente para cada 800 veículos, tá? Se é um agente para cada 800 veículos, então lá, um agente para cada o quê? 800 veículos. Então, a quantidade de veículos é 800 vezes a quantidade de quê? De agentes. Da mesma ideia aqui, ó, a quantidade de habitantes é 600 vezes a quantidade de quê? De guardas. Esse seria o raciocínio imediato, né? Então, se tem um agente para 800 veículos, significa que tem, em quantidade de veículos, 800 vezes o número de quê? De agentes, né? Comparando. E isso, gente, facilita para cá, ó, porque é aqui que está o foco. Vou jogar aqui agora, ó, tá? No lugar do habitante, eu vou botar 600 GM, tá? E no lugar do veículo, eu vou botar 800 AT. E isso é igual a 9 para 12. Pronto, ó. Só tenho que estar atento a um detalhe. É agente para guarda, não é guarda para agente. Isso não é problema. No final é só inverter. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Cancela aqui, ó. 2 zeros do 800 e do 600. Aqui, por exemplo, ó, dá por 3. Tá? Vamos dar uma enxugada nisso aí. Vai ficar aqui 6 GM para 8 AT. Tá? 6 GM para 8 AT. Pronto. E aqui 9 por 3 dá 3. E 12 por 3 dá 4. Ok? Pronto. Vamos dar uma limpada aqui, ó. GM para AT.
3 para 4. Atenção, quem está multiplicando aqui é o 8, ó, aqui embaixo. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Né? Perdão, ele está dividindo, né? Aqui está multiplicando AT. Quem está dividindo a fração aqui é o 8. Então, para o outro lado, ele passa o quê? Multiplicando. Quem está aqui em cima, ó, é o 6. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai passar o quê? Dividindo, né? Então, dividindo, ó. Ele multiplica o 4, mas lá embaixo. E aí você vai ter isso aqui, ó. GM-AT. 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 6, 24. Ora, 24 por 24 dá 1, né? Dá 1. E aí a quantidade de guardas para a gente, a relação é 1 para 1, né? É 1. Ah, professor, mas não é de guarda para a gente, é de agente para guarda. Não tem problema nesse caso, porque por mais que você inverta, tá? Por mais que você inverta, o inverso de 1 é o próprio quê? É o próprio 1, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou poder marcar, cadê? Vou poder marcar aqui a letra A, tá? Ah, professor, e se fosse 1 para 2, 1 em cima, 2 embaixo? Na hora de inverter fica 2 para 1, seria 2 em cima, 1 embaixo, tá? Caso fosse valores o quê? Diferentes. Resumindo, por exemplo, se esse aqui fosse o resultado, 9 para 12 precisasse inverter, era só trocar 12 para 9, tá? O interessante é que o resultado aqui deu 1, e o inverso de 1 é o próprio 1, tá? Então tá aí a questão número 3 como solução, letra A, né? Como solução da questão número 3, tá bom? Fechamos aqui esse bloco proposto, tá, gente? Visita lá o nosso site, Prof. Messias Soares, temos alguns produtos lá que você pode adquirir, né, e de repente é direcionado aí para o teu concurso. Dê uma pesquisada lá também, tá? Mais uma vez, gente, ativa o sininho, principalmente ativa o sininho, porque vem mais vídeos por aí para que você possa aperfeiçoar aí o seu estudo, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos e força porque a vaga vem. Um abraço, gente, até a próxima.